começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje é Cuba, né, a ilha do Caribe, que está aí vivendo um período bem difícil agora, né, depois de mais de 60 anos de bloqueio por parte dos Estados Unidos, em função de sua vitoriosa Revolução de 1959, cujo caminho está seguindo, né, na tentativa de chegar no socialismo. Digo na tentativa de chegar porque não é bem fácil se chegar a isso com um bloqueio criminoso como esse que vive a ilha caribenha. Como aqui no Instituto de Estudos estiveram lá agora há pouco tempo o Davi Antunes da Luz, que estuda aqui com a gente, é doutorando do Serviço Social, foi bolsista, enfim, vive aqui a realidade do IELA. Esteve em Cuba agora há pouco tempo, morando lá durante 6 meses, e Nildo Orix também esteve em Cuba. Vamos fazer esse primeiro bloco discutindo um pouco dessas impressões, né? Como é que foi, Davi, esses 6 meses em Cuba e que impressões se pode ter dessa ilha tão mal falada? Bem, primeiro, bom dia a todo mundo que está nos vendo hoje. Eu nunca tinha ido para Cuba, foi a primeira vez. Eu tive várias experiências nos países latino-americanos, mas nem igual a Cuba. Eu me candidatei ano passado no programa de doutorado de sanduíche da CAPES para ir para Cuba, uma escolha que não é tão comum na academia brasileira. Aqui na UFSC a gente vê as listas de pessoas que vão para fora e vão para a Europa, Estados Unidos, poucos vão para América Latina, e eu acabei sendo um dos que foi para Cuba especificamente. E chegando em Cuba, vou te dizer que não foi fácil, não foi um país que me acostumei de primeira, um país com suas complicações, com seus manejos também na vida social do dia a dia, até conseguir se adequar. Mas é um país que atualmente está muito difícil, muito contraditório, no sentido de que há as tendências que Cuba tem que correr atrás atualmente, depois de 60 anos de um bloqueio, como falou, criminoso, mas também de um modelo econômico que nunca está se concretizando, como eu disse, de transição ainda ao socialismo. E quando cheguei lá, as primeiras impressões que tive, não só da questão do povo, muito amável, muito receptivo, mas também um povo que com duras críticas em relação ao próprio processo, tem autocrítica no debate cubano, não é um debate que está isento de suas próprias contradições, os cubanos sabem disso, mas é um povo que é maravilhoso, um povo que eu tive um contato incrível com centros de estudos, com a universidade, não me faltou nada em relação a essa receptividade cubana. Mas no aspecto econômico, como a gente vai entrar depois mais tarde também, mas tá complicada. A questão do lixo é uma coisa que o pessoal, se procurar no YouTube, vai ver os blogueiros internacionais falando do lixo, o lixo como sinônimo de fracasso de Cuba. Exato. Não, e esses blogueiros falam do lixo sem explicar por que o lixo, né? Tu poderia falar um pouquinho sobre isso já, então, para ajudar aí a turma? Seguinte, o lixo em Cuba tá uma situação complicada mesmo, mas por 2 fatores. Primeiro, que não tem combustível direito na ilha. Atualmente, Cuba depende extremamente dos hidrocarbonetos vindos de outros países, principalmente Venezuela, China, Rússia e México. Venezuela está bloqueada agora pelos Estados Unidos também, inclusive saiu uma nova sanção do governo Trump em relação a quem importa petróleo da Venezuela. Acho que é de 25% de taxação, não lembro agora. Isso acaba complicando o abastecimento dos caminhões de lixo em Cuba. E isso resulta, e também outro fator é a própria falta de manutenção dos caminhões, porque são equipamentos novos, vieram do Japão, tu vê inclusive os foram doados pelo Japão, tem uma propaganda enorme dos caminhões de lixo. E as ruas, elas não têm a coleta seletiva todos os dias, acabam focando mais nos pontos turísticos, então quando o blogueiro vai para aquela zona mais central de Havana, centro-Havana, e vê aquela montoeira de lixo, não é porque não é retirado, retiram a cada 1 mês, a cada 2 semanas, depende. Mas é porque está complicada a situação lá do combustível. O bloqueio ainda mais reforça essa própria contradição, essa própria questão. E outro elemento que é importante falar é a questão da eletricidade. Também tem muita crítica dizendo falta luz. De fato, falta luz. Por quê? Por causa da falta de combustível de novo. Cuba depende 80% da produção energética de combustível petróleo. O resto é biocombustível. Agora estão entrando na energia solar. Agora entrando na energia solar. Inauguraram acho que 2 parques solares nos últimos meses. Então, só que a duras penas também, porque solar, o alto custo de manutenção, e o que acontece? Quando tem furacão, se passa na frente da área que tem os campos de sol fotovoltaico, acaba. Então eles têm que escolher bem as áreas. E sempre tem furacão. Exato, todo ano. Então isso mostra que o bloqueio realmente inviabiliza muita coisa na ilha.
Sim, a própria vida dos cubanos está restringida pelo bloqueio. Isso não é uma questão só da negociação com os países, ocasião, é dia a dia, é palatável, dá para se tocar no bloqueio em Cuba. E Nildo, e tu, quais tuas impressões, assim, tu que já foste a Cuba várias vezes, né, não é como o Davi que foi a primeira vez, sentiste alguma mudança? O que tu observaste nessa viagem agora? Olha, o Davi teve uma experiência de 6 meses vivendo o cotidiano, né? Eu fui mais de 20 vezes a Cuba e fazia uns, talvez, 8, 9 anos que eu não visitava a ilha. E eu me impressiono cada vez mais, quer dizer, pela dimensão histórica de Cuba. Como é que pode uma ilha no Caribe, que se planta cana, não pode plantar tomate, com todas essas restrições do bloqueio, com todas as dificuldades para superar o subdesenvolvimento? Como é que pode aquela ilha ter um sistema político que muda tão intensamente e um sistema econômico que muda tão intensamente em condições de restrições absolutas? Porque o bloqueio não é uma coisa qualquer, não é uma propagandinha de comuna. Eu queria que as pessoas estudassem o que é o bloqueio, inclusive para dizer que o problema não é o bloqueio. Seria uma ótima saída, né, Davi? Para estudar isso. Isso que o Davi falou aqui, o bloqueio tu sente no dia a dia ali, por isso que o cubano ele não cai no conto do blogueirinho que você gosta aí na internet, o blogueirinho idiota, pago por dólares dos Estados Unidos, ou de umas ONGzinhas por aqui, liberais. Então eu fico pensando em perspectiva histórica, quer dizer, 1959, janeiro de 59, emerge uma nova proposta na América Latina que mantém uma vitalidade extraordinária. O antiimperialismo, a decisão nacional, soberania plena, pensamento crítico, instituições cada vez mais livres, toda a redefinição das instituições, um desenvolvimento científico e tecnológico naquilo que ela pode fazer, que o Brasil é um anão científico comparado com Cuba, por exemplo, na área das vacinas, para dar só um exemplo. Então, eu fico sempre impressionado, indo ou não a Cuba, visitando ou não a Cuba, como é que pode aqui uma experiência com essa densidade histórica. E o que mais me impressiona, meus caros, é por que não se observa essa densidade histórica quando se analisa Cuba. Por que o que mais impressiona setores progressistas, etc., é a coleta de lixo feita tardiamente, ou os apagões, ou porque a restrição alimentar, etc. Porque diante dessa tarefa gigantesca, gigantes de pés de barro como o Brasil, um pedinte diante de governos arrastados para o imperialismo, Cuba mantém uma jovialidade da revolução, a despeito dela já estar, se ela ser sessentona, né? Ela tem a minha idade, 66, eu nasci em janeiro de 59. E o bloqueio 65, então... Então veja, eu fico olhando isso do ponto de vista histórico, de uma totalidade latino-americana, eu continuo ficando, eu sou impressionado pelo que acontece em Cuba. E claro que se conseguíssemos romper o bloqueio, aquilo é inaceitável para os Estados Unidos. Aí que está o segredo. Concluo com isso, Elaine. O bloqueio é inaceitável para o imperialismo, porque se suspende o bloqueio, feito por democratas, esses queridinhos que andam por aqui, sustentando a esquerda liberal, e ONGs, etc., como o Partido Republicano, ele se mantém férreo, com Trump, Biden, Trump férreo. Por quê? Porque é inaceitável que um país possa sair do subdesenvolvimento pelas próprias forças. O imperialismo não pode permitir. Esse é o segredo da Revolução Cubana. E é interessante que agora a gente está vendo uma onda, né, na internet, desses que estão falando, desses blogueiros famosos aí, que estão indo a Cuba, né, e que com essa perspectiva de mostrar só o que é ruim em Cuba, e sem nenhuma contextualização, né, ou seja, por isso é importante da gente mostrar, né, é inacreditável, como o Nildo fala, que ao longo, por exemplo, da minha própria existência, eu que também sou sessentona, né, esse povo esteja mantendo a revolução com vitalidade, com cultura, com música, com alegria e com educação. Então, é realmente uma vitória isso, né, em meio à tragédia do bloqueio. Mas enfim, vamos encerrando o nosso primeiro bloco, já voltamos, fica aí. Una revolución es un gran acelerón a eso. De pronto hay millones de gente, ¡bum!,
que avanzan. Y eso ya lo cambia todo. Porque lo natural es los pasitos que cada uno a nivel familiar va dando. La revolución coge 1 millón de gente y ¡fu! Lo empuja. Entonces eso es un cambio muy radical. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, hoje falando sobre Cuba. E no primeiro bloco já falamos aí das primeiras impressões aí das viagens, né, dos nossos dois convidados, e agora a gente queria centrar um pouco nesse bloqueio, né? Todo mundo fala bloqueio, 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 bloqueio. Davi, o que é o bloqueio? Bem, o bloqueio feito a Cuba pelos Estados Unidos em 1961, se eu não me engano, ou 1960 na verdade, foi feito depois de uma série de medidas que o governo cubano tomou com a Revolução, não só de caráter anti-imperialista, mas de nacionalização dos recursos, de reforma agrária, reforma urbana, uma série de conjunto de políticas que foram feitas em Cuba. Que tocou na propriedade. Que tocaram na propriedade, no cerne da economias que trabalhavam em favor dos Estados Unidos em Cuba, com um aporte da União Soviética, claro, e que os Estados Unidos, vendo esse movimento todo, impõe uma série de leis, não é uma, não é duas, série de leis históricas, de sanções, de regulações ao comércio de Cuba, mas também à própria negociação de Cuba com outros países. Não é meramente a relação entre Estados Unidos e Cuba, que é a única prejudicada aí, mas as relações de Cuba com todos os países do mundo. E a dispensar também, não é só no campo comercial. Isso é uma coisa, inclusive, até fazendo propaganda da nossa série que a gente está fazendo de Por Cuba, que é uma série de entrevistas que eu fiz lá. Então, quem quiser saber mais sobre o bloqueio, mais sobre outros temas, pode ver lá no Por Cuba. Um dos nossos entrevistados faz isso claramente. Não é só no campo comercial. O que acontece? O bloqueio afeta o campo da produção em Cuba. O que acontece? Uma das medidas que existe no bloqueio atualmente é que nenhuma empresa cubana pode comprar algo que tenha sido feito 10% nos Estados Unidos. Isso conta para tanto a matéria-prima quanto a propriedade intelectual. Não importa se a mercadoria foi feita na Dinamarca. Se feito uma parte, 10% nos Estados Unidos... No México. Não pode. Então imagina, os Estados Unidos com propriedades intelectuais que tem, os royalties, tudo restringe a produção científica, a ciência do campo. Então, qualquer um desses... A gente vê lá em Cuba, os vegetais são tudo pequenininho, tudo ralinho, porque não tem produtos com fertilizantes, ou transgênicos da vida, então tudo isso impede uma produção até mais eficaz dos cubanos. O tomate não é exuberante. Nada, não, piquita dito. Mas, e Davi, também a questão da própria ligação de Cuba com o mundo através de internet. Claro. Antes era pior, agora está mais tranquilo em relação a isso. Tem muitas antenas em Cuba. A maioria da internet de Cuba vem através de antenas e distribuído pelo pessoal lá, mas, por exemplo, não tem Wi-Fi nas casas direito, é um projeto inicial sobre isso. Então a comunicação fica restrita e a própria comunicação de pessoas, não só dentro de Cuba, mas pessoas de fora para saber sobre Cuba. A informação não chega. Os algoritmos filtram também, o bloqueio também está nas redes. Então algo que está no Instagram, algo que está no YouTube com Cuba no título já vai para baixo. Então é um bloqueio também ideológico, político, não é midiático, não é só sanção econômica. Então a gente vê um horizonte atualmente em Cuba que é um bloqueio brutal, é triste ver o que está acontecendo em Cuba até os dias de hoje. E nessa perspectiva, como o Nildo falou de rompimento do bloqueio, tem contradições próprias também, isso é uma coisa que é muito complicada, que Cuba, a própria questão de se fechar atualmente, antigamente, quer dizer, era uma maneira de se segurar também, segurar as pontas. Agora não dá para segurar as pontas sozinho. Não tem mais a União Soviética, não tem mais um gigante ajudando. E não tem os países latino-americanos de outros tempos que fizeram convênios. Exato, sim, quando o Salvador Allende morre, ou a Venezuela, que agora também está sob bloqueio. Exato, então tu vê cada vez que Cuba está querendo se abrir, querendo pegar um pouquinho, mas cada vez se fecha mais. Os Estados Unidos fecha mais o garrote. Então. E é interessante porque se tu observares o Caribe, ali bem pertinho de Cuba a gente vai ter o Haiti, República Dominicana, aquelas ilhas todas, e vai dar um zoom lá naqueles lugares para ver como é a vida, né? Pega o Haiti, o que é aquilo, né? A República Dominicana? A própria República Dominicana. Então assim, o sucesso da lógica
do governo cubano, apesar de 65 anos de bloqueio, consegue pelo menos dar uma vida digna ao seu povo, ao contrário do Haiti. Isso é um comentário até da questão do lixo que a gente estava falando no bloco anterior. Isso não é um fenômeno único de Cuba. Os apagões não são únicos de Cuba. Ou quando a gente estava lá também, Porto Rico também ficou sem luz o país inteiro. Então é para ver como é um fenômeno dos países subdesenvolvidos, como da dependência. Não é uma coisa só porque é o comunismo cubano, socialismo ou a incompetência do governo. Exato, má fé do governo, nada. O Panamá ficou semana passada com sem luz o país inteiro. Então tu vê que não é próprio desenvolvimento capitalista naquela região. No Caribe, né? Exato. E Nildo, e tu pode falar um pouco mais também sobre isso, como é que se expressa esse bloqueio, para que as pessoas tenham consciência disso, né? Que não é simplesmente não poder comprar aqui e ali, mas é toda a vida regrada por isso. Não, isso é grave. Quer dizer, o bloqueio, o que é o bloqueio? Vá no teu dentista aí e observe todos os equipamentos que estão lá. São todos estrangeiros. Todos. Imagine o Brasil sob bloqueio. Não teria nada daquilo. Se arrancar um dente, se anestesia. Percebe como é que é? Então, é terrível. E é terrível no consumo, e portanto no comércio, etc. E é terrível na produção científica e tecnológica. Porque Cuba está tendo um desenvolvimento científico e tecnológico em algumas áreas notável. Eu fui visitar o Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba. E estou divulgando essa experiência que começou com o Manuel Limonta, a gente trouxe aqui uma grande sacada de Fidel Castro. Eles fizeram uma vacina anti-Covid, Abdala. O único país na América Latina. Saca aí, você que é brasileirinho, nacionalista de quinta, Brasil não fez, Brasil compra tudo de fora. Aquela ilha isolada, e nós entrevistamos aqui o embaixador, ele disse, se não fizéssemos, morríamos todos. Eles estão bloqueados, e além disso custa dinheiro, que eles têm conseguido dólares não só da venda do açúcar, da indústria do turismo e da indústria de médicos, porque também é um país que solucionou o problema da saúde. Então, o bloqueio bate nisso, bate no cotidiano, não só nas necessidades mais imediatas, como o Davi aqui narrou com propriedade, e ademais viveu intensamente durante 6 meses, mas, sobretudo, a capacidade científica de ver o futuro. É um país bloqueado nessas condições. Então, o bloqueio, ele sabota as condições imediatas para tentar dissolver uma consciência popular que é profundamente anti-imperialista e anti-estadunidense. Eles sabem o que é isso, eles não se iludem, e, de outro lado, sabota o futuro, porque todas as organizações científicas, etc., precisam de insumos, convênios, etc., para se desenvolver. Pensa no Brasil a Fiocruz. Como é que é a situação? Não é brincadeira. Então, o bloqueio é uma arma política. E tem algo que o Davi mencionou aqui, que é decisivo também, que é o bloqueio ideológico midiático. Cuba saiu da discussão, mas ela teria que estar na discussão, inclusive, Helene, dessas questões do lixo. Porque quando coloca o lixo, vamos ver como é que é isso aqui, vamos investigar, além da propagandinha do blogueiro anticomunista, reacionário e pago pelo imperialismo, verificar por que as coisas são como são. E uma das características, tanto Davi quanto minha, como nós aqui do Elo, assim, nós não temos nada para ocultar de Cuba, ao contrário, temos que revelar totalmente Cuba. Inclusive os erros que os cubanos, com naturalidade, eu lembro de Ricardo Alarcón, foi o presidente da Assembleia Nacional, um grande dirigente cubano, já falecido há poucos anos. O que ele dizia? Estamos construindo um homem novo? Não. Nós estamos aqui para garantir as conquistas sociais da Revolução. Quero falar de 3. Mas ele está dizendo uma outra coisa também. Ele está dizendo o seguinte, nós vamos ter que aceitar com as mudanças de Cuba um certo grau de desigualdade social. Que é claro, que está na rua, que aparece. Que até o turista babaca, ele observa. Entendeu? E como ele pensa que vai encontrar um paraíso, que não existe senão nos céus. No varadeiro, no máximo. No varadeiro, se ele quiser. Ele não vai ver isso. Agora, tu pode sair, como eu andei em Havana Velha agora, como sempre andei, às 3 da manhã, e não vai te acontecer nada. Não vai ser estuprado, não vai ser roubado, não vai ser violentado, não vai ser assassinado. Isso não é aquele famoso, né? Cuba resolveu o problema da educação, ninguém se preocupa com a educação. Ninguém se preocupa com saúde, não tem plano privado, não vai morrer, não vai ficar desassistido, nada. E ninguém se preocupa com segurança na ilha inteira. Sofreu algum assalto, alguma ameaça? Andava com o celular na mão sem problema nenhum. O roubo do celular, que é uma preocupação da segurança pública no Brasil. Percebe, isso não ocorre.
Então, são conquistas de uma sociedade civilizada. E uma sociedade criticona, como você diz, né? Porque eles também sim. fazem a crítica ao Ixi, governo nosso o tempo todo, na rua, enfim. Né? Não é um povo alienado, né? Eles sabem os problemas que enfrentam, fazem a crítica e querem melhorias. Como qualquer pessoa no mundo, querem viver melhor. Mas basta uma olhadinha para o lado, para os países que o cercam, e eles veem o que o capitalismo representa, né, para esses países. Então, eles sabem muito bem que as conquistas da Revolução precisam ser defendidas. A gente já volta, fica aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre Cuba. Davi, e a economia, né? Eu sei que tu entrevistou bastante gente lá em Cuba, e porque justamente isso, quais são... Os caras, além deles, têm que inventar, né, para poder manter os carros funcionando, a vida funcionando, as fábricas, enfim, eles também têm que inventar na economia, né, porque além de ser uma economia dependente, uma economia bloqueada, são duplo, né, problema. Como é que está a economia cubana hoje? Bem, Elaine, desde a década de 90, como eu havia comentado, a União Soviética foi dissolvida. Isso foi um baque enorme para Cuba, há mais de 30 e poucos anos que Cuba não tem mais os aportes que a União Soviética oferecia, tanto políticos, claro, mas econômicos, principalmente comerciais. O açúcar, naquela época também, a União Soviética comprava por preços abaixo do mercado para manter os cubanos acima d'água um pouco, para não se afogarem. Só que esse período especial que começou, que é chamado período especial na década de 90, nunca acabou. Tem especialistas que falaram não, o período especial não é o passado, o período especial é agora, estamos vivendo agora. Todas as consequências do período especial e todas as políticas que tiveram sido feitas para se manter uma estabilidade em Cuba, que foi terrível na década de 90, continua até os dias de hoje. É diferente agora tá os preços mais caros, a inflação começou a comer, enfim. Mas o que a gente tem em Cuba nos dias de hoje na economia? O Covid, como o Nilton falou, foi muito brutal em Cuba. Foi brutal, não só pelas mortes, mas por um aspecto de que Cuba, durante 20 anos, construindo desde o período especial, focou o turismo, o campo de serviço. E com a Covid, que já estava desde 2018, na verdade, o turismo dando uma leve queda, caiu bruscamente. Nem exportação de médicos, nem recepção de turistas. Nada. E o que a gente vê em Cuba nesse sentido? Um monte de hotel sem gente dentro. A taxa de ocupação em 2024 foi de 23% nos hotéis. E companhias aéreas do mundo inteiro estão parando de fazer viagens para Cuba porque não tem procura. Enquanto estava lá, eu acho que uma companhia alemã falou que só vai no verão. Então, o resto do ano mingua o turismo. Mas além disso, como o Nildo falou, outros setores que também estão sendo afetados por essa queda no campo de serviços é o de serviços médicos. Não está indo mais tantos profissionais para o mundo, para outros países, porque é um serviço, querendo ou não, que os cubanos recebem por fazer em outros lugares do mundo. Mas também outras coisas, como historicamente o tabaco. O tabaco está numa queda enorme em Cuba. A mudança climática está afetando os campos de tabaco também. Então está com problema. Exato, está complicado para as produções. O setor biofarmacêutico também, pela falta de insumos. O níquel também já está minguando em Cuba, que é um dos minerais principais que eles têm lá. Atualmente Cuba, no setor agrícola e industrial também, eles têm de importar 80% de tudo que eles precisam. Então, 20% que eles conseguem fazer lá, 80% tem que vir de fora. E nas condições do bloqueio. Exato. Então, outros bens que também estão em escassez, o trigo, o arroz, o gado também tem uma queda expressiva nos últimos anos do número de gado em Cuba, o que diminui leite e diminui carne. Atualmente o ovo também está sendo muito afetado em Cuba pela própria gripe aviária que vem dos Estados Unidos, que isso é uma coisa que está aumentando os preços mundiais. A República Dominicana, que é a principal exportadora para Cuba de ovos, está exportando 16 milhões de ovos por mês para Cuba. E só com os preços absurdos, eu comprava uma cartela de ovo quase 70 Bom, isso também é um privilégio do Brasil e dos Estados Unidos. Também. Mas como a crise lá está afetando também Cuba, claro. O açúcar, que nem eu disse antes. Antigamente, na colônia, o açúcar foi a principal economia de Cuba. O ouro branco. O ouro branco, exato, do Caribe. E durante a época republicana, depois de feita a independência, teve produtores que falavam que sem açúcar não tem país. Só que atualmente o açúcar em Cuba representa apenas 3% dos ingressos, da receita do Estado. 3%. O resto é turismo, tudo para lá, as duras penas, que nem disse antes. Então, a gente vê que tá difícil a situação. As filas lá para combustível, para os insumos que o governo subsidia, estão cada vez maiores.
E são filas que tu chega e tu pensa, nossa, que particular, cultural, né? Mas é uma violência aquelas filas, é uma violência. Tu vê um povo esperando a madrugada inteira para abastecer o carro. A gente via as filas, o pessoal até deixa o carro sem... vai para casa, o outro empurra o carro e segue a fila. Então a gente vê com essa violência que está crescendo em Cuba também. Os cubanos não... tá difícil. Ou não, os apagões que a gente teve agora também não criam uma confiança muito grande nas políticas atuais do governo. Questão monetária também, cada vez mais dolarizada. Isso é uma coisa que está muito complicado de atrelar os preços em Cuba ao euro e ao dólar. Então a gente vê que as tentativas do governo são muitas, não é ineficácia, não é braços cruzados, é difícil, são tentativas e erros, são questões que estão fora do próprio domínio do governo cubano. A economia mundial está uma desgraça também, as crises estão se elevando cada vez mais. Então ver todo esse parâmetro atual do bloqueio herdado de 60 anos gera um clima complicado. E Nildo, essas mudanças, né, que aconteceram, inclusive depois da morte do Fidel, já com o Canel e tudo, com privatização de alguns setores, né, a possibilidade do pessoal ter pequenos negócios e tal, isso também não resolve, né, dentro dessa lógica que é realmente, como é uma ilha isolada ali e sem conseguir se abrir para nenhum país, né, porque é isso que ele falou, tu recebe os ovos da República Dominicana, mas o preço que paga é altíssimo, né, muito mais alto do que o Brasil importar da República Dominicana, por exemplo, né? Então, complicado, né? O estudo da dependência e do subdesenvolvimento desapareceu da sociologia, da economia, da ciência política. Quem estuda o caráter subdesenvolvido dos países latino-americanos e caribenhos? Ninguém mais. Todo mundo parece que está vivendo em Boston ou em Paris. Alguns, mais afoitos, parece que estão vivendo em Pequim. O novo farol. Os BRICS. Então, se o sujeito não entende o que é o subdesenvolvimento e a dependência, ele faz um juízo ideológico de Cuba. Burocracia, incompetência, corrupção, fracasso do socialismo, qualquer coisa. São uns idiotas. Gente analfabeta. Mas que tem livre curso no mundo acadêmico, nas mídias, etc. Então, uma investigação séria sobre qualquer fenômeno latino-americano tem que entender a natureza do nosso país. E para isso tem que entender a dinâmica da economia mundial, né? O que é a economia mundial? Esses países não estão no outro planeta, estão sob essas condições concretas. Se a gente compara as conquistas sociais cubanas, ou as condições de vida do cubano, com a maioria do povo brasileiro, eles estão 1000 anos à frente. Eu não estou aqui, eu desafio qualquer um a discutir isso. O Davi viveu isso no dia a dia, como é difícil. Esse difícil que o Davi diz aqui, sublinha, é muito difícil a vida no cotidiano. Não tem, não pode, não dá. Não tem isso, né? Entendeu? Então, agora, quando a gente analisa a situação cubana no Caribe, a República Dominicana parece que ela recebeu ano passado 10 ou 12 milhões de turistas. Cuba 3. Vai ver a infraestrutura da República Dominicana. É um desastre completo. São os grandes cruzeiros que vêm a porto, descem um pouquinho e voltam. Que não etc. podem parar em Cuba. Bom, e que não podem parar em Cuba. Sim. Então, é ilegal. Escuta, uma empresa diz assim, se você aportar em Cuba, você não entra mais em Nova York. Acabou. O capitalista faz uma decisão racional. Ele pode até nem ser anticomunista, é uma coisa do bolso. Então, sem a percepção do que é a luta sobre o subdesenvolvimento e a dependência, tem muita gente aqui que faz um juízo de Cuba como se nós estivéssemos num país de primeiro mundo. Sem entender as misérias brasileiras. Passa no norte da ilha para ver o lixo. Não, as misérias brasileiras, as misérias bolivianas, as misérias do Equador, as misérias argentinas, a miséria mexicana. Sim. Observem ali. Né? Tão lejos de Deus, tão cerca de Estados Unidos. Observem isso, para ver a situação latino-americana. Mas a concepção, uma interpretação latino-americana de Cuba também desapareceu do horizonte. Entendeu? É todo mundo muito moderninho. E tem essa pauta identitária horrorosa que rouba energia. Está lá em Cuba também. Não vai pensar que não está em Cuba também. Sim. E agora em Cuba está lá todo mundo com o celular vendo tudo quanto é bobajada em YouTube, a mesma coisa, alienação corre solta. Mas o que me impressiona lá é que o cubano tem uma experiência vital. Ele sabe que o futuro dele, pós-revolução,
se cair amanhã o regime, não será a Alemanha, e nem será Nova York ou Miami, será o Haiti, será a República Dominicana, entendeu? Será um país caribenho afundado na miséria, na desigualdade, na opressão e no controle estadunidense. Para que as maiorias aqui na América Latina, que tem um escasso sentido de soberania, isso pode parecer um capricho, mas isso é fundamental. Então, se nós não voltarmos a uma sociologia crítica, uma economia política crítica, de desenvolvimento capitalista, os juízos sobre Cuba continuarão sendo quase que exclusivamente ideológicos. É isso aí. Então vamos encerrando esse bloco, já voltamos, fica aí. José Martí, o intelectual, o revolucionário, o precursor intelectual da Revolução Cubana. Nasce em 1853 e morre em combate em 1995. Passou pela América Latina, pela Europa e pelos Estados Unidos. É um homem que vai, no final do século XIX, fazer parte do final da luta pela independência de Cuba. Inclusive, ele funda o Partido Revolucionário Cubano e, na primeira etapa do partido, não é só lutar pela independência de Cuba, mas ajudar também a de Porto Rico, que até hoje é colônia dos Estados Unidos. José Martí é um intelectual tão importante que, na sua época, ele escreveu cerca de 30 livros. Possivelmente, um dos livros que reúne mais sinteticamente o seu pensamento é Política de Nuestra América, publicado pela editora do século XXI. Ele é um intelectual tão engajado que em uma mão ele tinha a caneta e na outra o fuzil. Tanto que os companheiros diziam, Martí, fica na retaguarda, e ele dizia, como? Se eu defendo a luta armada para tornar nossa Cuba independente. E morreu em combate. Ele tem uma crítica muito importante relacionada da nossa América com a outra América, os Estados Unidos, dizendo, são realidades totalmente distintas. A nossa nasceu do cão de caça, a deles nasceu do arado. Também é uma crítica muito bem feita ao pan-americanismo, que até hoje existe na América Latina, onde ele vai dizer, e os artigos dele são fundamentais, que não pode haver integração entre uma América subdesenvolvida e uma América desenvolvida. Os artigos eram publicados na época, final do século XIX, no La Nación de Buenos Aires, porque ele, como jornalista, desde Nova York, dizia ele, eu que conheço as entranhas do monstro, mandava esses artigos via telex para serem publicados aqui. Portanto, José Martí é um pensador atual, tanto que, quando Fidel Castro foi preso em 1954, por conta do assalto ao quartel Moncada, um delegado perguntava a ele quem era o autor intelectual daquela façanha. Fidel apontou para o retrato de José Martí na parede e disse, é ele. Não se entende a Revolução Cubana sem compreender José Martí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do IELA, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje falando sobre Cuba. Nildo, tu tiveste uma visita importante lá no Centro de Biotecnologia de Cuba, um lugar que ao longo dos anos, desde Fidel, né, que inventou aí começar o trabalho, a pesquisa com interferon, criando medicamentos, apostando no cuidado com as doenças locais, né, cubanas, né, aquilo que tropicais, né? E chegando inclusive à possibilidade de
de uma vacina durante a Covid, não apenas uma, 5, né? Sendo que a primeira, a Abdala, que acabou se consolidando e tal, né? Como é que tu observou aí esse espaço da biotecnologia cubana e que perspectiva você pode ter com relação a isso? Há muito tempo eu enfrento essa ideologia da classe dominante, naturalmente, é analisar Cuba através do tabaco, através do açúcar, e através das mulatas, e através da sexualidade, da sensualidade, etc. E comecei a observar, desde que trouxemos aqui Manuel Limonta, há 20 anos, né? Por aí, 17 talvez. 17 anos, o esforço, a grande sacada de Fidel Castro, de dizer, nós perdemos a onda de TI, mas não vamos perder a biotecnologia. E o Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia hoje tem 1.700 trabalhadores, é uma potência científica, mas não é a única instituição científica. Algo que o Davi me deu uma pista valiosa, todas as instituições de ensino, etc., elas agora, um conjunto de funções que eram reservadas à análise do Partido Comunista, agora estão dadas para os institutos, que são todos autônomos, isso há uns 10 anos. Sim. Então isso começou a mudar também a intelectualidade cubana, que ganhou uma margem de manobra em relação ao Partido Comunista. Então o Partido Comunista continua como uma orientação geral, mas não tem o controle efetivo sobre as instituições, os pesquisadores, etc. E na área de ciência e tecnologia, na área da biotecnologia, o Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia não tem paralelo na América Latina. Não tem paralelo na América Latina. Nenhuma experiência científica dessa importância estratégica é desconhecida. Por isso que nós estamos trazendo aqui para a Universidade Federal de Santa Catarina a possibilidade de fazer articulações nessa área de biotecnologia, que serve tanto para os humanos como para os animais, pode ter interferência diretamente na agricultura. Entende? Então, essa experiência, eu soube agora, lá em Cuba, a diabetes, por exemplo, que implica na mutilação de dedos, etc., isso já não mais ocorre em Cuba. Eles impediram uma crise de alguém com diabetes que implica em cortar os dedos, etc. Em Cuba isso já não acontece mais. Tem medicamento para isso. Isso não sai na mídia. Isso não sai na cabeça dos cientistas. Vacina contra o câncer de pulmão. A vacina contra o câncer de pulmão. Tratamento de vitiligo, tem nome. Vitiligo desde sempre, há muito tempo. Todas essas coisas que implicam em que não é porque investiu em saúde porque tem uma revolução social, senão não tem. Só educação salva. Isso é um bordão liberal de quinta categoria. Os cubanos têm uma educação de excelência, eu acho que estão 16 anos de escolaridade mínima. O Brasil tem uma taxa de analfabetismo funcional, que em alguns estados é 30%. Quer dizer, isso é inimaginável em Cuba. O cubano, como você bem disse, é um criticon. Então, esse desenvolvimento científico é que eu comecei a colocar atenção para ver como um país subdesenvolvido, isso é Álvaro Vieira Pinto, é ciência e existência, é sociologia para os países subdesenvolvidos. Como uma ilha bloqueada, submetida às estruturas seculares do subdesenvolvimento e da dependência, consegue apontar o futuro pela ciência e tecnologia. Isso é uma sacada desde sempre de Fidel Castro. Uma liderança enorme na América Latina. Tem gente que não quer, que acha que é ultrapassada, etc., porque está acostumado com esses políticos vulgares que não resistem a 2 eleições. Ele passou pelo teste da história. Então, eu quero que você, quando estudar Cuba, estude o bloqueio, que é muito importante, a vida cotidiana, etc., mas comece a colocar atenção nas conquistas científicas, porque elas, lá em Cuba, são um espelho da nossa impossibilidade e também da enorme capacidade que nós teríamos se não tivéssemos aqui o controle das multinacionais, do raquitismo do Estado, a servidão financeira, tudo isso que está aqui no cotidiano, atrapalhando a vida das instituições científicas, mutilando gerações e exportando cérebros, que é a coisa mais dramática para a América Latina. Sabe o que é sair um químico de El Salvador? Sabe o que é sair um biólogo de Porto Rico indo para os Estados Unidos? Isso é uma tragédia. E o Brasil exporta jogadores e a nossa juventude científica a cântaros. Isso, quando eu olho as conquistas cubanas, eu tenho não só que me comover, mas analisar esse fenômeno, que eu peço que todo mundo dê atenção. Não só na ciência física, nas exatas, etc., mas sobretudo agora nas humanas. Vai ter uma revitalização das ciências sociais em Cuba, muito importante. Lembrando que agora se votou o nosso orçamento aqui, né, com diminuição de recursos para a ciência.
Então aqui no Brasil a gente vai sempre para trás, né? Enfim, Davi, e tu, a gente tinha perguntado antes, né, sobre essa questão desse novo comércio que se cria, os chamados contapropistas, né, que são negócios por conta própria. Isso tem dado algum resultado ou também por conta do bloqueio também é muito difícil a pessoa ter um negócio e viver daquilo ali? Olha, pegando um pouco a guinada do Nildo que ele trouxe aqui da questão do Estado, apesar de ter uma revolução há mais de 60 anos, Cuba ainda continua sendo um Estado dependente, né, tendo características dependentes. Isso é uma coisa que a gente vê que ela não está liberta de certos pesos do assalariamento, não consegue negociar direito com o mundo por causa do bloqueio, sofre toda uma recomposição da economia, do turismo, que depende do externo, então acaba gerando uma certa contradição dessa abertura. Mas o que a gente vê em Cuba agora? Que, se eu não me engano, tem um dado que o Juan Triana traz na entrevista que a gente faz com ele, que acho que 11% da população cubana ou trabalha no Estado, ou é dependente de alguém que trabalha no Estado. Mais de 11%, que é um número enorme. Só que o que acontece? Atualmente, com essa nova mudança econômica virada para a guinada no setor privado, o pessoal está migrando. Está migrando. Tem gente abrindo vendinha, a gente vê as casas, tem gente que abre as portas. Negócios privados de todo tipo. Abre as vendinhas, tem mercado, restaurante, Uber, é o Lanave lá, é um novo que tem, que é quase um Uber deles. Tem aplicativo de entrega de comida. Tudo gera uma onda de consumismo também em Cuba, que está se entrando. Tem Shine lá, a Shine chega em Cuba, então a gente vê as sacolas da Shine pelo país inteiro, com lixo ali jogado. E o que acontece? O pessoal compra também da Shine para vender. Então não é um fenômeno só do Brasil, aqui também está se espalhando por Cuba, que nem o Nildo falou. E são as MIPIMES, isso daí, essa onda de empreendedorismo é das MIPIMES, são as micro, pequenas e médias empresas em Cuba. E elas estão gerando essa nova onda de empreendedorismo, contapropismo, que é o trabalhador por conta própria. Então é o autossuficiente, eu sou o meu próprio patrão. Então a gente vê pessoas que são da área do Estado, pessoas que têm formações também universitárias. Eu tive casos lá que eu conversando com esse motorista de aplicativo, que são engenheiros, são químicos, são médicos, são advogados, que vão para a área privada porque ganha melhor, às vezes, por causa do dólar, ganha turismo. Os carros lá, os antigos, que o pessoal faz tour, o pessoal compra o motor original para virar um carro originalzaço e segue a vida naquilo. Porque tá foda, tá complicado, não difere muito do Brasil e do resto da América Latina. E nada. Exato. Então a gente vê que, sim, eu já tive casos em São Paulo de pegar um motorista que trabalhava no Petrobras e estava com Uber agora. Então a gente vê esse novo movimento também econômico de Cuba na propriedade privada. Vai ser votada agora em dezembro a nova lei de propriedade, que ela vai falar sobre a possessão e venda de terra para entes privados externos. Isso é uma coisa que está já caminhando, já acontece inclusive, isso é uma coisa que eles estão querendo regular, que tem empresa vietnamita que já trabalha em Cuba com arroz, só que agora vai ser talvez mais aberto isso daí. Então vai ser para venda de carro, de terra, de casas para estrangeiros que tenham residência permanente no país, ou empresas. Então a gente vê o ente jurídico e o físico, né? Então esse processo todo vem de uma necessidade atual do governo cubano de se readequar também, porque tá acontecendo no mundo, tá acontecendo em volta, eles têm que chegar também a par, pelo menos. Porque é um atrativo também para eles trazer gente, porque precisa de tecnologia, se não tivesse Uber lá ia ser na rua, o pessoal pedindo carro. Enfim, tem que criar essa necessidade da população, tem que atender essa demanda da população. Então esse processo todo não tem como negar. E é um futuro, né, que a gente sempre fala, né, o socialismo sozinho num lugar só, ele não tem como acontecer, né, ele é sempre um processo de construção e que tem que ir tomando conta de tudo ao redor, senão não tem como sobreviver sozinho. Então assim, hoje a gente vê Cuba passando por isso, né, tá acossado por essa nova lógica de viver, essa nova humanidade que nasce, né, e enfim, a gente só tem que esperar para ver, né, mas eu acho que fica como mensagem final, isso que o Nildo apontou aqui, a necessidade de, quando olhar para Cuba, olhar na sua totalidade, né, e não pegar pequenos problemas que possam parecer grandiosos. Que existem, né, mas entender por que existem, que é como a gente também faz nos nossos países aqui, Brasil e toda a América Latina. Eu acho que tem uma coisa aí, Elaine, que é fundamental. Assim, o socialismo num só país é impossível. Não é possível. A grande luta dos trotskistas contra Stalin está baseada nesse ponto.
entre outras questões. O socialismo no seu país é impossível. Muito bem, ele é impossível em Cuba. Agora, todas essas medidas que levam a uma certa ampliação da propriedade privada, poderá criar, por exemplo, uma classe média endinheirada? Não poderá. Por quê? Porque nas condições do bloqueio isso é impossível de prosperar. Então, a ideia de que isso está crescendo e que vai criar uma classe média e proprietários, etc., ela é impossível nos marcos do bloqueio. Se liberar o bloqueio, então isso poderia ter. Mas aí Cuba libera as forças produtivas de uma forma tremenda. Então eu não temo isso. Segunda coisa, todos os países que estão dando certo no sistema capitalista, ou entrando na disputa para valer, eles têm uma coesão social interna e um controle férreo. Vamos dizer, mesmo os capitalistas. O Partido o Partido Comunista, etc. E Cuba tem essa vanguarda. E tem uma experiência concreta. E Cuba não está no leste asiático, que tem altas taxas de expansão, né? Vietnã, Indonésia, China, etc. Está na parte do capitalismo que vem para baixo todos os países. Então, sem essa compreensão da economia política mundial, é impossível fazer um juízo adequado de Cuba. Em última instância, estude Cuba, meu filho. Vai estudar para ver o fenômeno real. Sai da internet, sai da série. E pensar aí como seria Cuba sem bloqueio, né? Com toda essa capacidade educativa e coesão social e científica e tal. Então, bora pensar, né, gente? Bora pensar. Então tá bom, encerramos nosso programa de hoje. A gente volta. Um grande abraço. Tchau.